com a chegada dos portugueses no Brasil. A criação de grandes plantações de açúcar, mas também de tabaco, algodão e café, levaram os colonizadores a buscarem mão de obra em grande quantidade. A busca por escravos nasceu a partir da necessidade dos portugueses de conseguir mão de obra necessária para a produção de bens como o açúcar. Antes da escravidão, era um bem caríssimo e inacessível à maioria das pessoas na Europa. Essa situação começou a mudar com a chegada dos portugueses no Brasil. A criação de grandes plantações de açúcar, mas também de tabaco, algodão e café, levaram os colonizadores a buscarem mão de obra em grande quantidade. Em um primeiro momento, os portugueses tentaram escravizar os índios, estratégia que, desde o início, não deu certo. Primeiro, porque milhares de indígenas sucumbiram às doenças trazidas pelos próprios colonizadores, entre elas gripe, malária e varíola. Além disso, não havia no Brasil um mercado estabelecido de mão de obra escrava no Brasil. Agora a gente vai acompanhar aqui, nesse nosso roteiro, as fases da captura. Laurentino Gomes diz: é muito difícil ver negros ocupando cargos importantes, resultado do preconceito que está ligado de forma direta à escravidão no Brasil. Foi nesse instante que os portugueses começaram a olhar em direção à África. A venda de escravos já existia há milhares de anos no continente africano. Era uma prática ancestral, muito anterior à chegada do europeu. Lá, na África, já existiam feitorais, locais de captura e rotas de transporte escravagista para o Oriente Médio. Na África, a captura de escravos se deu em 3 fases. Na primeira, em meados do século XV, os próprios portugueses sequestravam negros na costa da Mauritânia e do Senegal. No entanto, em pouco tempo perceberam que estavam em ambiente hostil. Muitos africanos resistiam e matavam o invasor, por meio da utilização de flechas, dardos e lanças. Em um segundo momento, os portugueses criaram alianças com tribos locais para levar inimigos de outras tribos que haviam sido capturados. Estes eram trocados por ouro em Gana. E a terceira fase, a mais extensa e significativa para a nossa história, quando se estabelece um acordo entre os invasores e as elites militares africanas. E isso não é estimulado pelos portugueses. Estas promoviam guerras contra tribos rivais. Todos os inimigos capturados eram vendidos como escravos que acabavam no Brasil. Laurentino então nos traz algumas consequências. Diz ele: existe um desnível enorme entre descendentes de europeus e descendentes de africanos no Brasil. De forma oficial, a escravidão no Brasil chegou ao fim no dia 13 de maio de 1888, quando a princesa Isabel assinou a Lei Áurea. Na prática, porém, seus efeitos ainda permanecem. Joaquim Nabuco já dizia que não bastava acabar com a escravidão, também era necessário tratar de seu legado. É triste, mas isso jamais foi feito. Os escravos e seus descendentes jamais tiveram acesso à educação, terra e trabalho. Essa enorme massa de população brasileira, que é a majoritária, não ganhou cidadania. Na verdade, tudo que o Brasil fez foi se livrar da mancha da escravidão, que comprometia sua imagem internacional no fim do século XIX. Veja que não há nenhuma bondade aqui, nenhuma consciência, apenas estava pegando mal, vamos dizer assim, para o Brasil, frente à Europa, frente aos outros países, a questão de se manter da escravidão.